Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa segunda aula do curso de Introdução à Física Nuclear. A gente vai continuar vendo aí o espalhamento de Rutherford. Então, na aula passada, nós vimos que o ângulo de deflexão aí, né, quando um feixe, por exemplo, as partículas alfa incidindo no núcleo e espalhando aí um certo ângulo θ, né, ele era função do parâmetro de impacto, ou seja, quão central essa colisão, ou quão distante aí, né, essa colisão é do núcleo, certo? E, lógico, da energia com que essas partículas estão sendo emitidas. Sim? Se a gente fixar a energia dessas partículas, ou seja, um feixe de partículas aqui, por exemplo, partículas alfa, um feixe monoenergético de um único E, esse ângulo de espalhamento aqui fica função do parâmetro de impacto. Certo? Okay. Então, portanto, medir esse ângulo de espalhamento aí está te trazendo informação de como é que varia aí o teu parâmetro de impacto, portanto, como é que varia a forma do alvo aí que a gente está tentando observar com esse experimento aí da seção de choque. Tá? Eu vou explicar o que é seção de choque. Vamos estudar isso agora. Tá? Então, imagine que a quantidade de partículas vindo aqui, né, seja N0 partículas, onde isso na verdade é um fluxo, né, onde você tem aí N0 partículas por unidade de tempo, por unidade de área da folha aqui, né? Lembra da experiência de Rutherford, né? Da folha aí de ouro, por exemplo, que você está incidindo aí essas partículas, certo? Okay. A gente vai supor algumas coisas, por exemplo, a densidade de átomos nessa folha seja bem pequenininha. Tá? Isso faz com que esse fluxo aí se mantenha ao longo da espessurinha aí dessa folha. Imagina uma folha bem fininha, não há perda desse número de partículas por unidade de tempo por unidade de área. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Se você se lembra, né? Se eu aumentar o meu parâmetro de impacto aqui, a deflexão é menor. Se eu diminuir o meu parâmetro de impacto, quanto mais frontal essa colisão, maior é a deflexão. Então, se você pegar um intervalo de Beza entre um certo B e um B mais dB, o teu ângulo aqui ganha um sinal de menos aqui, na verdade, né? Ele vai acabar caindo entre θ e θ menos dθ. Você está numa janela em θ aqui nesse ângulo, né, polar, que vai cair dentro do ângulo sólido aqui. Deixa eu mostrar a figura aqui. Então, se você vem em D, você acaba abrindo aqui um ângulo θ. Se você vem em B mais dB, você acaba indo num ângulo um pouquinho menor aqui, ó. Seria θ menos dθ. Por isso aquele menos aqui, você já vai entender por que eu estou pondo menos dessas... Estou pondo menos nessas fórmulas. Tá? Por causa dessa relação. Ok? Então, o que acaba acontecendo aqui? Então, imagine, eu tenho N0 partículas por segundo por unidade de área aqui, vindo, né, para colidir com uma folha aqui. Eu não desenhei a folha de ouro, mas a folha estaria aqui com um desses núcleos aqui. Tá? Essas partículas que estão passando mais próximas desse núcleo aqui vão sofrer o desvio de acordo com o parâmetro de impacto, né, em relação a esse núcleo. Tá? Mas se tiver um núcleo um pouco mais para cima, ele não vai contribuir, ou ele contribui muito pouco, não faz diferença. Tá? Eu estou supondo que a densidade seja bem pequena o suficiente para a gente poder fazer essa aproximação. Tá bom? Ok? Então, qual que é a área desse feixe aqui? Como é que ele é deformado aqui após o espalhamento? Então, a área, né, se pegar o corte, a secção
né? O nome vai vir daqui, na verdade. Essa seção, né? Secção transversal aqui, de um feixe de partículas, é lógico que vai formar, né, um anel. Tá? A área desse anel, grosseiramente, é 2πb, né? A borda aí desse anel, vezes dB. Sim? Okay? Então, 2πb vezes dB aí, isso te dá essa areazinha aqui. Isso é o que a gente vai chamar de delta sigma. Ok? Tudo bem. Aqui, lógico, eu estou supondo que tem uma simetria, né, desse plano φ aqui, tanto faz se é φ igual a zero, se é φ, o plano da sua tela. Tá? A gente já comentou sobre isso. Então, para o campo central existe essa simetria, eu posso simplesmente multiplicar por 2π aí, fazer dar a volta completa, 360 graus, a figura é a mesma. Sim? Por isso que eu já desenhei até aqui um anel. Né? Mesma coisa, após espalhamento também, vou estar supondo que vale o dφ, seria o ângulo aqui, né? Da folha. O φ igual a zero, por exemplo, é a sua tela. Eu andei um pouquinho para dentro da tela, aí já, sei lá, 1 grau, enfim, e assim por diante. Né? Se não tiver essa simetria, né? Se não for independente desse ângulo azimutal, você tem que carregar esse dφ aqui, ao invés de 2π. Tá? É a única diferença. Tudo bem? Então tá bom. Então, eu tenho aqui, né, esse número de partículas sendo espalhadas aqui dentro do ângulozinho sólido aqui. Então, de novo, né, esse comprimento aqui, desde da borda aqui desse anel maior aqui até o eixo Z, é r seno θ, certo? Então, vezes 2π, isso já te dá a borda desse anel aí. Então, ficaria 2πr seno θ, vezes r, né, dθ, que é essa largurinha desse anel deformado, novo aqui, isso te dá a nova área. Tá? Okay? Ou seja, só ver aqui, né, isso aqui dá, 2π seno θ dθ, esse é o d ômega, é o ângulo sólido. Tudo bem? Em esfero radianos, né? Certo? Radiano ao quadrado. Tá? Ok? Então essa área aqui, na verdade, vai estar ligada com a área com que a gente vai enxergar aqui. Por exemplo, eu venho aqui e ponho um microscópio aqui, põe um material fosforescente, por exemplo, e ponho um microscópio e tento observar, contar o número de partículas que chegam aqui, né, por tempo, pelo tamanho da areazinha do microscópio, né, que vai ser dado pelo teu r quadrado d ômega aqui, né. Se for um pequeno dφ aqui, eu tenho que levar em consideração isso aqui. Você vai fazer exercício disso, você vai entender. Tá? Ok? Então, por outro lado, não, se você expandir isso aqui em série, né, então, isso aqui é o teu sigma, é a área do disco maior menos a área do disco menor, você pode pensar dessa forma aqui. Não? Okay? Então, expanda em Taylor, por exemplo, vai ser a derivada vezes o acréscimo. Sim? Okay? Aqui o sinal de menos é para deixar esse objeto positivo. Aqui, se você quisesse escolher em módulo, também daria na mesma. Tá? Okay? Então, se você expande em Taylor e compara o quanto eu tinha de área aqui, né, anelar aqui, certo? Com essa área já expandida aqui, já em Taylor, se eu igualar esses dois caras, né, lógico, o 2π cancela, etc., a gente fica então com uma função, né, essa derivada é uma função só do θ. Você lembra, o B, eu estou fixando a energia, né, então ele é função só de θ. Então eu vou derivar esse lado aqui, vai ser só função de θ. Isso aqui é uma expressão só de θ. Tá? Isso é conhecido como seção de choque diferencial. Ok? A unidade dela aqui então seria área por esfero radiano ou estero radiano, certo? Okay? Mas a área em física de partículas, em física nuclear, é extremamente pequena, tá? Então, na verdade, a gente chama essa unidade, ao invés de ser, sei lá, metro quadrado, como seria no SI, não.
a gente usa o Barney. O Barney é celeiro, tá? Isso aí foi inventado na época do projeto Manhattan, ainda, bomba atômica, né? Para não descobrirem, né? E dois, porque existe um ditado popular aí que um bom atirador não erra um alvo tão grande, né, como um celeiro. Tá? Okay. Então, é um ditado americano. Certo? Então, essa unidade aqui, o nome aí pegou, né, veio a calhar. Tá? Isso é aproximadamente 10 fermes ao quadrado. Quer dizer, isso é igual a 10 fermes ao quadrado. Okay? Que é mais ou menos aí o tamanho do núcleo. Tá? Okay? Lógico, a gente não tem só a seção de choque diferencial, a gente também pode integrar sobre todos os ângulos sólidos, ou seja, toda, né, o 2π, se não tiver simetria azimutal, você teria que fazer a integral de dφ, tá? E aqui o restante você já conhece, já seno θ dθ já é a parte no ângulo polar, ok? Então você integra aí de zero, né, desde o ângulo zero até π, sim? Deitado aí esse eixo Z. Tá? Então na aula passada a gente fez a conta toda aí para chegar nessa relação de Rutherford, que como parâmetro de impacto varia com um ângulo, né? E estou pensando na energia fixa, sabe? Okay? Então é fácil aplicar essas duas fórmulas, aqui a 1 e a 2, né, para achar a seção de choque diferencial ou a seção de choque total para o espalhamento de Rutherford. Tá? Então, para 1 aqui, o que eu preciso calcular é dB de θ, é imediato. Né? A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, né? Tem um 2 aqui, então vai ganhar, né? Tem um 2 no denominador, vai ganhar um 2 aqui fora. Vai ganhar um 2 aqui, vai multiplicar 4e. Tá? Legal, eu tenho que multiplicar vezes B, né? Vezes B sobre seno θ. Sim. B está aqui, ó. Cotangente de novo, então vamos multiplicar cotangente, cossecante ao quadrado. O que você pode fazer com esse seno θ aqui de baixo, ó, esse seno θ aqui de baixo, abrir 2 vezes seno θ sobre 2, vezes cosseno θ sobre 2, tá? Aqui é a formulinha usual, tá? Cotangente é cosseno sobre seno, então vai cortar esse cosseno aqui, eu vou ficar com seno ao quadrado, mas aqui já tem um outro seno ao quadrado. Sim, então isso dá seno a quarta aqui, tá? Esse menos corta com o menos da definição, né? E novamente eu tenho o B já carrega um 2, já tem um outro 2 aqui, isso vai me dar 16, que eu posso simplesmente pôr o 4 ao quadrado aqui dentro, certo? Bom, esses dois fatores se multiplicam, então essas constantes ficam multiplicadas. Então, essa expressão aqui, equação 3, final dessa equação 3 aqui, é a famosa seção de choque diferencial de Rutherford. Tá? Então, a menos de constantes aqui, ela varia com 1 sobre seno a quarta de θ sobre 2. Tá? Então, ela é extremamente rápida, ela sobe muito rápido para θ indo a zero. Tá? E ela encontra seu mínimo ali quando θ chega. Então, a maioria das partículas vai estar justamente no ângulo zero. E à medida que você vai abrindo esse ângulo aqui, você vai encontrando menos e menos partículas, até quando você chega em π igual a zero, seria o valor π igual a zero, não, θ igual a π, desculpe, né? Você teria o valor mínimo dessa expressão aqui, certo? Então essa seção de choque cai até o valor mínimo em θ igual a π, certo? Ok? Você teria esse fator aqui embaixo igual a 1, sendo π sobre 2 igual a 1, tá? Ok, muito bem. Mas se eu integrar sobre toda essa área aí, né, com um peso adequado aqui, né, a gente descobre que na verdade dá infinito. A seção de choque de Rutherford tem área total infinita. Então, o que isso significa aqui? Do ponto de vista da interação colombiana, como
a interação coulombiana é de alcance infinito, não importa o quão distante você esteja, qual o teu parâmetro de impacto esteja do núcleo, né? Ele sempre vai ter um minúsculo desvio, mas sempre vai ter esse minúsculo desvio aí, tá? E isso não é bem verdade, não. Na verdade, as camadas aqui acabam blindando o átomo. O átomo muitas vezes é neutro, então a partícula alfa não vê esse infinito aí, tá? Ok? Aqui eu só mudei de variável, tá? Chama de x igual a seno θ sobre 2 aqui. É fácil ver que isso aqui fica dx sobre x ao cubo, né? Então o problema não é no seno igual a 1. O problema é quando seno é igual a 0. Tá? Por quê? Porque aqui diverge. Você vai muito rápido para infinito e essa integral acaba dando infinito. Tá? O que significa? Do ponto de vista eletromagnético, eletrostático, simplesmente, a área que você enxerga do núcleo é infinita. Né? Isso não é bem verdade. A gente, na verdade, não enxerga isso. Tá? Existe uma maneira, uma alternativa para você resolver esse dilema aqui, que seria, ao invés de você fazer o ângulo igual a zero, aqui eu mudei de variável, né? Talvez seja melhor aqui em cima, o ângulo mínimo igual a zero, você fazer um ângulo mínimo igual a, sei lá, 1 grau. Tá? É um pouco mais realista. E aí você vai fazer isso lá no primeiro exercício da lista 2. Essa expressão acaba sendo finita. Tá? Ok? Na verdade, isso aqui vai dar π vezes o b máximo aí, ao quadrado. Certo? Tá bom. Mas como é que a gente mede isso na prática? Você chegou numa fórmula ali que conta, né, essas partículas. Como é que eu conto isso na prática? Não? Bom, imagine, eu tenho então n0 partículas por segundo por unidade de área incidindo aí e vão ser espalhadas aí, né, de acordo com essa figurinha aqui. Eu vou ficar com um microscópio aqui e vou tentar observar numa pequena janela aqui, né, de r ao quadrado de ômega. Tá? Ok? Muito bem. Então, quantas partículas saíram do feixe? Quantas vieram parar aqui num certo ângulo θ? Ou melhor, entre θ e menos, né? θ menos dθ e θ. Eu vou ter um menos de propósito aqui, estou pondo uma mão nesse menos aqui, porque eu sei que esse dn vai acabar sendo positivo se eu puser dessa forma. Tá? Eu vou ter então essa fração do número de partículas por unidade de tempo, o número de partículas simplesmente. O número de partículas que foram espalhadas no certo ângulo θ em relação ao que foram incididas aí na sua folha de ouro, por exemplo. Certo? Okay? Então essa fração, essa razão aqui, com o fluxo é o mesmo, o número de partículas que entra aqui, ó, eu vou voltar de novo para o fluxo. O número de partículas aqui, elas só são desviadas. Certo? O número de partículas que entra por unidade de tempo aqui, não? Etc. Vai ser a mesma? Vai. Então, na verdade, se eu somar a área de todos os centros espalhados, todos os núcleos da folha, e dividir pela área total dessa folha aqui, eu vou ter uma igualdade. Então, essa fração do número de partículas espalhadas num certo ângulo é proporcional, então, na verdade, vai ser igual a fração de todos os núcleos espalhando nesse mesmo ângulo entre θ e θ menos dθ, dividido pela área total. Então, se eu igualar, aqui eu já vou fazer aquela aproximação, delta sigma é menos d sigma de ômega, tá? Primeira derivada, aproximação da primeira derivada. Se eu igualar essas duas expressões aqui, né, eu chego então que o número de partículas por arco, né, por arco sólido, aí, por ângulo sólido, né, é proporcional então a essa seção de choque diferencial aqui com esses fatores. Tá? Os fatores são o que aqui? Né? Bom, esse aqui é o número de partículas, o fluxo inicial, né, o número de átomos por unidade de área. Tá? Mas isso já é conhecido, a gente consegue escrever esse número de átomos aqui
da seguinte forma, né? Pega a densidade do material, por exemplo, o ouro. Vai ser o quê? Vai ser a massa de cada átomo vezes o número de átomos, né, em cima dessa folha aí de espessura T e área S, certo? Então isso aqui é o volume, isso aqui é a massa total, certo? Aqui. Que é basicamente só a dos núcleos, sim? Então N núcleos aí, vezes a massa de cada núcleo. Como é que eu calculo a massa de cada núcleo? As letras são um pouco diferentes aqui, você talvez esteja acostumado, mas é simplesmente a massa atômica, ou massa molecular, se for. Bom, molécula, no caso, são átomos, né? Então a massa atômica dividida pelo número de Avogadro, tá? Ok? Então você consegue isolar esse N aqui e deixar em função do ρ e essas outras expressões aqui. Se você substituir, né, nessa relação aqui, lógico, você já vê de cara que a área da folha aí não é um parâmetro, isso cancela. Tá? Só depende então do que? O número de partículas por ângulo sólido só depende então do fluxo inicial, da densidade do material, da espessura dessa folha aí, sim? E lógico aqui, bom, constantes universais aí, né? O número de Avogadro aqui, e da massa atômica do material que é feita a folha, tá? Okay? Você pode integrar isso aqui num certo intervalo ou de maneira total, se for o caso aí de uma seção de choque finita, né? Uma interação finita vai te dar uma seção de choque finita, ok? É que a interação colombiana é infinita, então não tem muita graça. Tá? Mas em princípio você pode integrar dos dois lados aqui, ou integrar num certo ângulo sólido. Na verdade isso vai ser o quarto exercício. Sim, você vai integrar no ângulo sólido do microscópio. Tá? E aí você chega que o N é proporcional ao sigma, ou melhor, vou inverter isso aqui. O sigma é proporcional ao N, aqui esse bando de constantes. Tá? Então, o que essa equação me diz? Que a gente consegue medir diretamente aí, né, o número de partículas, contando ali, né, com o microscópio. Eu conto ali quantas partículas, ou com o contador Geiger ali. Né? Consigo medir essas outras coisas. Então, por exemplo, a espessura do material. Vou lá com o paquímetro e meço. Né? Eu sei a densidade? Sim. Você conhece todos esses fatores, então você mede sim a seção de choque, sabendo esses fatores. Tá claro? Tudo bem? Ou, né, volta aqui para trás, por exemplo, eu consigo contar esses N's aqui? Sim. Se você me der o sigma teórico, eu consigo achar o N teórico, o N esperado. Você vai fazer isso no quarto exercício, tá? Da lista. E você consegue comparar, por exemplo, com o número de partículas que você observa ali, que você está contando. Tá? Se você fizer isso com a fórmula ali do Rutherford, né, para a seção de choque do Rutherford, lógico, é finito aqui, tá? Não infinito. Você vê que esse N tinha que ser um minúsculo aqui. Tá? O número de partículas observadas, a contagem observada com a contagem teórica ali da fórmula de Rutherford, dá muito bem, assim, isso aqui é igual a 1, assim, 100%, 100%, até que, isso aqui deveria ser R0, que eu peguei essa figura do iceberg, para ele R0 é maiúsculo, R maiúsculo, tá? Então essa é a distância de máxima aproximação, tá? De maior aproximação. Então, os materiais, no caso do alumínio aqui, ele vem muito bem, essa fórmula é uma beleza. Só que à medida que você, né, vai lançando uma energia maior, ou seja, a partícula está vindo cada vez mais próxima, né, do núcleo, a fórmula de Rutherford começa a falhar. Né? Você vê aqui que, então isso era 100%. Opa, a partir de mais ou menos uns 12 Fermis, né? Okay. 10 Fermis por aí, a fórmula começa a falhar. O que isso significa? Não? Significa que tem uma outra força aí no meio que não é mais eletromagnética. Sabe? Ou, também equivalente, você está chegando no raio do átomo, certo? Que era o que a gente já estava conversando aí na aula passada, na ordem de mais ou menos uns 10 Fermis. Certo? Okay.
Então tá bom. Bom, então, só um último assunto aí que a gente precisa discutir é que até agora a gente está sempre supondo ali que a folha, né, os átomos ali estão parados, certo? Então, pelo menos eles recuam muito, muito pouco, e eu posso ignorar esse recuo, né? E quem está chegando aqui com uma certa velocidade são as partículas-alvo. Não é sempre isso que a gente quer. Não é sempre um alvo fixo e um feixe aqui com uma certa energia. Na verdade, muitas vezes eu quero feixes contra feixes, eu quero colisão entre feixes. É isso que a gente faz muitas vezes. Na maioria dos casos aí, hoje em dia, a gente acelera feixes muitas vezes de materiais diferentes, de partículas diferentes, e colide elas para ver o que acontece. Tá? Em princípio você vai falar, nossa, é impossível isso. E a resposta é sim, é praticamente o que a gente fez até agora. Tá? Desde que a interação seja dependente só da distância entre essas partículas aqui, ou seja, a gente tem um campo central. Tá? E a resposta é através das variáveis aí do centro de massa e da coordenada relativa. Tá? Ok? Então, bom, estou supondo que eu tenho um potencial que é só dependente aí da distância entre essas duas partículas. Eu vou simplificar o meu problema, que eu vou pensar que eu só tenho duas partículas aqui espalhando. Então, na verdade, eu tenho zilhares, aí, são um feixe, né? São dois feixes, aí, mas bom. Pense em uma partícula de um feixe, outra partícula do outro feixe, certo? Cada uma delas tem o seu gradiente aqui, né? Então, massa vezes aceleração, a segunda derivada aqui eu estou representando com ponto, como no livro, né? Vai ser menos o gradiente, então a força deriva do gradiente aqui é menos essa constante. Para a partícula 1 vai ser com as coordenadas 1, para a partícula 2 vai ser com as coordenadas da 2. É terrível esse problema desse jeito, porém, como eu já estou cantando a bola, e bom, essa variável é imediata. Como o potencial depende só do módulo desse R aqui, da partícula 1, por exemplo, vista pela 2, posso criar o contrário isso aqui, tá? E essa média ponderada aqui, né? Então, a mais pesada vai estar puxando aí, né? Mais pesada, a mais massiva, né? Certo? Vamos falar certo. Com maior massa, digamos, a partícula M2 aqui, vai estar puxando o centro de massa, né? Que vive aqui nessa linha entre esses dois caras, para estar mais próximo dela. Ou, se essas massas forem iguais, vai estar no meio. Tá? Você já viu isso em algum outro curso, eu garanto. Sim? O que eu vou deixar de exercício para você se divertir é que, sim, o movimento se separa ali. Tá? Você vai ter, então, massa vezes a aceleração do centro de massa, na verdade, igual a zero. E, portanto, o centro de massa se move com velocidade constante, sim? Visto, digamos, do referencial do laboratório. Tá? E todo o problema reside aí, na verdade, numa partícula de massa fictícia, aí, sei lá, né? Que é a tal da massa reduzida do sistema. Tá bom? O potencial, então, idem, né? Ele vai atuar só sobre essa partícula aqui, certo? Bom, o do laboratório a gente está fazendo até agora. Então, qual é a novidade? Qual é o outro referencial? Né? Do laboratório seria, por exemplo, o alvo, o M2 ali estaria parado, pelo menos inicialmente, se incide com o M1 ali e espalha, certo? Qual é a novidade agora? Não, você vai estar parando, a gente escolhe parar o centro de massa, certo? Eu escolho, então, teu R ponto igual a zero, isso aqui já te dá essa condição aqui, tá? Então, o centro de massa que se movia com a velocidade constante, digamos, em relação ao laboratório, ele vai estar parado e as partículas ambas vão estar se movendo, os feixes vão estar se movendo, só que com uma simplificação adicional. Né? Fazer R ponto igual a zero, volta aqui um segundo, fazer R ponto igual a zero é fazer MV1 mais MV2 igual a zero, certo? Bom, aqui embaixo não dá zero. Né? Ou seja, a soma dos momentos, soma vetorial desses momentos é igual a zero. Tanto antes quanto depois da colisão. Tá? Então isso também é conhecido como referencial do momento nulo, referencial do momento. Tá? Ok?
Então, aqui você tem as duas colisões, tanto visto, por exemplo, por M2 parado inicialmente, né, como a gente já estudou antes, esse é o θ do lab, né, o ângulo de espalhamento do laboratório, tá? Quanto a novidade aqui, ó, né? Vamos chamar de V1 tio, isso não é vetor não, tá? Isso é V1 tio, V2 tio aqui, M1 V1, né, mais o M2 V2 vetorialmente falando, o módulo, né? Esses dois vetores são iguais, tá? Tanto antes quanto depois da colisão. E aí a gente já vê o seguinte aqui, ó, né? Se essa linha aqui, ó, que liga do 1 ao 2, isso aqui é o vetor, né, coordenada relativa aqui, ó. Sim? Ok? Se depois da colisão o teu vetor coordenada relativa estava aqui ao longo da linha Z aqui, certo? Ou, sei lá, eixo X, por exemplo. Tá? Ele bateu e virou. Então, esse ângulo aqui, o θ do centro de massa, ou centro de momento, hein, é o mesmo θ. É o mesmo θ que esse vetor aqui sofre devido ao potencial. Tá? Okay? Então, por isso que ele é tão bacana, essa partícula fictícia aqui, etc. Né? Lógico, quando a massa da 2 é monstruosa, né? Sim, isso aqui é dominada por M2, simplesmente isso, né? Fica M1 mais M2, fica só M2 embaixo. Porta com M2 em cima, sim. Né? Pensa a partícula alfa incidindo num núcleo super pesado. A massa reduzida é a própria massa da partícula alfa. Tá? Então, por isso que não faz muita diferença no caso de um núcleo super massivo. Mas para um núcleo de pequena massa faz diferença sim. Tá? Se passar de um referencial para o outro que faz a maior diferença. Tá bom? Ok? Então tá bom. Então, como é que eu comparo essas coisas aqui? Como é que eu relaciono esse θ com esse θ daqui? Né? Sim? Eu gostaria de encontrar, por exemplo, a colisão entre feixes. Né? Tá? Então, isso fica mais natural, como eu acabei de falar, para o potencial entre partículas aí, que só depende da distância dessas partículas. Tá? Okay. Caso essas partículas tenham massas comparáveis. Tá? Então, como é que eu passo daqui para cá e vice-versa? Tá? Como é que fica a seção de choque, por exemplo? Sim? Então, a conta rápida aqui é o seguinte, né? Você só tinha, né, no início aqui, só tinha momento, né, no lab, só tinha momento dessa partícula. Então, portanto, MV1 mais nada, né? Isso já te dá a velocidade do centro de massa, que é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Tanto antes quanto depois, a velocidade é a mesma, sim. No ponto de vista do lab, ele tem velocidade, volte, constante aqui, sim. Então a gente vai chamar isso aqui de VCM, por exemplo, é uma constante, tá? Então ele tem esse valor aqui, sim. Então, como eu passo do lab para o referencial do centro de massa? Você faz o shift, certo? Então, por exemplo, a minha velocidade da partícula antes da colisão, aqui, ó. A velocidade da partícula antes da colisão aqui, no centro de massa, no referencial do centro de massa, né, vai estar ligada com a velocidade no lab, né, antes da colisão, menos o shift aqui. Ou simplesmente esse V1 é o V1, é a partícula 1 vista do centro de massa em movimento, certo? Então você tem que fazer esse shift. Tá? Como você já achou esse VCM aqui, é só substituir. No mínimo só sobra M2 e V1 em cima. Tá? Posso fazer a mesma coisa para 2. A 2 não tinha velocidade, então é só o VCM. Tá? Okay. E de novo a gente, né, nota, né, se você fizer M1 V1 tio mais M2 V2 tio, né, soma vetorial desses dois caras é igual a 0. Tá? Ok? Beleza. Bom, eu só fiz isso ao longo do eixo Z aí, né? E as componentes aqui, né? Eu posso abrir essas componentes também, tá? É fácil abrir essas componentes aqui, certo? Então, por exemplo, ó, V1 tio cosseno θ, né? Isso vai ser quase V, né, cosseno θ lab aqui, menos quem? Menos o shift.
certo? Ok? Posso isolar aqui. E a componente, perpendicular? A componente perpendicular não tem esse shift, né? Não tem esse boost, na verdade. Você já fez relatividade geral, né? Relatividade restrita, desculpa. Você percebe que não tem esse boost. Essa componente não é afetada pelo movimento do centro de massa. Tá? Se eu dividir essas duas expressões aqui, né, o V cosseno θ lab com o V seno θ lab, isso aqui te dá a tangente θ lab. Então, essa seria a expressão não relativística. Depois a gente vai fazer a relativística, né? Tá? Onde esse zeta aqui é simplesmente a razão entre essas massas. Tá? Se esse zeta fosse zero, né, se a partícula 1 tivesse uma massa muito pequena em relação a 2, ou praticamente nulo aqui, esses dois ângulos seriam o mesmo. É o que eu já falei anteriormente. Tá? Não faria muita diferença. Tá? Dá para reescrever isso aqui rápido. Tá? Lembra, tangente ao quadrado é 1 mais secante ao quadrado. Eu vou deixar de exercício. Né? Então, secante é 1 sobre cosseno, etc. Você consegue achar isso. Tá? E, de novo, o fluxo é o mesmo, sim? Então, não importa qual referencial você vai observar. Tá? E os φ também são o mesmo. O φ não é afetado, o φ é de direção perpendicular. Certo? O único que é afetado é ao longo do eixo Z aqui. Certo? Okay? Então, o d sigma d ômega vezes o d ômega no lab tem que ser igual ao d sigma d ômega vezes o d ômega no centro de momento. Certo? No centro de massa. Tá? Os d ômega os d φ são os mesmos? Sim. Só sobra o quê? Seno θ dθ. Seno θ dθ é menos d cosseno θ. Tá? Esse menos que eu corto aqui. É só substituir essa formulinha aqui, ó. Eu vou deixar de exercício. Você consegue mostrar rapidinho aqui. Que essas duas seções de choque estão ligadas por esse fator aqui. Isso aqui é um jacobiano aí dessa transformação. Tá? Okay? Esse fator aqui é positivo. Sim. Tá bom? Então você consegue passar de uma seção de choque para outra e vice-versa. A coisa é simples. Então vamos ficar por aqui? Então é isso aí. Tchau, tchau. Até mais.